TV Candidez. Aqui a cidade tem muito mais espaço. Fundação Jaime Martins, promovendo cidadania. Ah, ok. Olá, boa noite. Mais uma vez o programa Divinópolis em Debate coloca em discussão um tema importante que passa pela linha do desenvolvimento e do crescimento. Essa é a proposta do programa que é realizado todas as semanas aqui na TV Candidez. Colocar em discussão um tema importante e discutir aqui a possibilidade de ações, projetos e propostas que, como eu disse, colocam Divinópolis novamente no rumo do crescimento. E nesta noite vamos discutir um dos temas mais importantes da atualidade: saúde e desenvolvimento socioeconômico, duas coisas que caminham juntas. E quem vai estar conosco ao vivo nesta noite é a Superintendente-Geral do Hospital São João de Deus, Elis Regina. Olá, Elis, boa noite. Boa noite, como vai? Uma boa noite aos nossos telespectadores. Boa noite, doutor Noso. Boa noite, doutor Gilson. E quem me ajuda a construir o debate nesta noite é o presidente do Sincomércio, Gilson Amaral, que está de volta novamente para participar conosco. Olá, Gilson, boa noite. Boa noite a todos os telespectadores da TV Candidez. E ao meu lado, pela primeira vez, participando aqui com a gente, o doutor Nosor Galvão, ele que é da Sociedade Regional de Pediatria, é médico que também atua nesta área e estará conosco discutindo esse tema tão importante que é a saúde. Doutor Nosor, boa noite, prazer recebê-lo. Prazer é todo meu, Fabiano. Boa noite a todos os telespectadores. É um prazer muito grande estar aqui com vocês. E claro, você, telespectador, também participa do programa através do nosso WhatsApp 3222-5052. Ao longo do programa, terei o prazer de registrar aqui a sua mensagem. Portanto, participe com a gente. Como eu disse na abertura do programa, vamos discutir hoje um dos temas mais importantes, que é a questão da saúde. E é muito pertinente receber a Elis para a gente discutir este tema, até porque, Elis, existe o Hospital São João de Deus antes e o Hospital São João de Deus depois. Nós vemos hoje o Hospital São João de Deus uma situação econômica muito diferente do que a gente encontrou em alguns anos atrás, né? O Hospital São João de Deus com mais credibilidade, o Hospital São João de Deus mais forte, saindo daquele princípio de caos, né? Na verdade, é um caos imaginar a região centro-oeste sem o funcionamento do Hospital São João de Deus, até mesmo por todo o amparo e tudo que ele representa dentro desse contexto. Para a gente começar, então, o nosso debate ao longo desta noite, eu queria colocar a Elis para a gente discutir um tema que tem muito a ver com a situação que você encontrou o hospital, e até mesmo para servir de exemplo para que outras regiões, outras cidades tenham a oportunidade de conhecer a mudança. De que forma a gente quer colocar em discussão esse tema? Como eu disse, o Hospital São João de Deus enfrentou uma das suas piores crises. E a gente vê que hospitais que têm um viés como o Hospital São João de Deus ou unidades de saúde que têm a parte de filantropia, a parceria com o Serviço Público de Saúde, o SUS, enfrentam também situações semelhantes. A gente vê a Santa Casa de Formiga, aqui bem pertinho, uma situação muito difícil, assim como o Hospital São João de Deus enfrentou. A gente vai para o serviço de urgência e emergência, a gente vê a UPA aqui em Divinópolis também passando por essa situação. Eu vejo muito vocês, gestores, como gestores de crise, né? Enfrentando uma crise após a outra. Aí cai numa situação que, às vezes, a população percebe muito, que é o descrédito, às vezes, com o serviço público, até que ponto ele funciona, até que ponto ele é deficiente. Então, eu gostaria de propor a discussão inicial em cima desse tema, Elis. Como fazer para que essa situação de gerenciamento de crise não se transforme numa rotina e que dê às unidades de saúde um outro momento, uma outra oportunidade de crescimento?
Perfeito. Bom, uma oportunidade importantíssima para o São João estar falando, porque eu acho que a história vai constituir realmente o porquê dos nossos resultados atuais, em que a gente consolida o São João de Deus de forma econômica. Financeiramente, a gente ainda precisa de algumas sustentações devido realmente aos atrasos que hoje o Estado tem, não só com a saúde, mas também com a educação, com os próprios funcionários e assim por diante. Mas, na verdade, Belo Horizonte teve um cuidado muito interessante com essa região quando houve efetivamente a possibilidade de fechamento desse hospital, que à época, quando nós chegamos, estaria com 287 leitos abertos, né? Numa crescente um pouquinho de fechamento de leitos. Então, o doutor Gilmar, quando o São João chegou naquela crise efetiva mesmo, ele veio a Divinópolis e falou, vamos fazer uma segunda intervenção, vamos fazer uma última tentativa para efetivamente ver se o São João tem jeito ou não. Aquilo que a gente chama de EBITDA, né? É o que a gente teria de receita menos o custo variável, menos o custo fixo. Se sobrasse dinheiro, significa o seguinte, o São João tem direito, ou seja, ele tem conserto, ele paga efetivamente os seus custos. Então, doutor Gilmar, nós tínhamos conversado um pouquinho em Belo Horizonte. Eu tive um determinado evento num hospital que ele me ajudou, que foi num CTI, e ele começou a conhecer meu trabalho. Então, o doutor Gilmar, junto com o doutor Nélio, né, que eles são promotores de saúde, falaram, Elis, vai lá dar uma olhada junto com a Jomara, que é de uma empresa de consultoria, para ver se tem jeito. Nós chegamos. À época, quando nos chamaram, aparentemente o déficit mensal financeiro seria de 1.400.000 mês. Aí nós chegamos, foi uma saída assim bem abrupta do antigo gestor, nós entramos assim, ele saiu num dia, no outro dia nós já estávamos na instituição. Não remontando ao passado, mas falando de uma estrutura necessária de gestão para qualquer empresa, nós não encontramos efetivamente um fluxo de caixa, nós não encontramos efetivamente uma orçamentação e um planejamento estratégico. Quando, na primeira ação que nós fizemos, que foi efetivamente ir para a contabilidade, ir para o contas a pagar e ver o que é que nós tínhamos a pagar, porque eu lembro, nós entramos no dia 14, no dia 25 nós tínhamos que pagar corpo clínico, que é mais de 3 milhões de reais, e no dia 1º nós já tínhamos que pagar uma folha de pagamento de só a folha 2 milhões e 100 e efetivamente com os encargos 2.600, aonde arrumar dinheiro. Então, eu lembro que o nosso primeiro sufoco foi olhar o fluxo de caixa. E, à época, nós percebemos que existia não um déficit de 1.400.000, mas sim um déficit de 3,5 milhões mês. E por quê? Porque antigamente se contabilizava, se considerava no financeiro só o que não pagava, mas já tinham coisas que estavam deixando de pagar há muito tempo. Então, aquilo já nem era considerado mais. E aí, o Estado, numa última tentativa, quando a gente fez o primeiro diagnóstico, montamos um fluxo de caixa em uma semana, ele falou, olha, tem uma resolução, essa resolução aportaria 1.432.000 há um tempo no hospital, como não estava dando resultado, nós congelamos essa resolução. Então, nós vamos começar a dar o dinheiro de novo. Foi quando nós tivemos o primeiro fôlego para poder planejar, para fazer um planejamento estratégico. Então, até dezembro, nós fizemos um planejamento estratégico 2017-2018, onde nós reposicionamos o hospital com a sua missão, com a sua visão, que o hospital, como ele não tinha credibilidade, já não atendia mais a alta complexidade, que é o nosso negócio, que eu acho importante falar um pouquinho disso depois. Então, tivemos o fôlego para fazer esse planejamento, para fazer uma orçamentação, para cada setor saber efetivamente o que tinha que produzir de receita, o que podia gastar efetivamente e um dinheirinho no caixa. Corremos atrás de coisas que não estavam recebendo e fomos, de uma forma ou de outra, nos surpreendendo positivamente com o Hospital São João de Deus. Eu sou, assim, apaixonada com aquele hospital, não é porque é um hospital filantrópico, ele não é público, ele é um hospital particular, tá certo? É um hospital particular, só que ele é filantrópico. O que caracteriza a filantropia de São João de Deus? Que dos atendimentos que nós fazemos por mês, 60% tem que ser efetivamente para o nosso público, que é o público SUS. Só que atender só o SUS, que tem uma tabela extremamente defasada e que hoje, para poder compensar essa tabela defasada, paga alguns PROSPs, paga um IAC, paga um reforço SUS, a gente precisaria de um segundo pilar de sustentação para o Hospital São João de Deus. E qual é esse pilar? Como nós somos uma empresa que efetivamente atende muito bem o SUS e nós temos equipamentos para isso, por que não atender tão bem
também a saúde suplementar, que nós chamamos de convênio. Então, nós estruturamos de novo essa questão da saúde suplementar, refizemos a parte de hotelaria, que ainda está em desenvolvimento, e aí, então, nós triplicamos o nosso faturamento com a saúde suplementar. Então, quando eu digo que nós temos aí um atraso do Estado de cerca de 15 milhões, o que suporta o nosso custo mensal, que hoje nossa receita está em 12 milhões, o nosso custo está mais ou menos em 11.600, é a saúde suplementar, que vem, então, eu falo, todo mundo que tem convênio, vá para o São João. Você sabe por quê? Porque ele fazendo o atendimento dele no São João, ele está proporcionando um atendimento filantrópico para uma pessoa que talvez vá morrer ou vá efetivamente ter seu atraso no seu atendimento. Então, com isso, hoje, nós estamos com 340 leitos. Até 2019, a nossa perspectiva é chegar a 400 leitos, num equilíbrio 60-40, ou seja, 60% para o SUS e 40% para a saúde suplementar. Hoje, nós atendemos alta complexidade. O que é alta complexidade na saúde? São as cirurgias grandes, de grande porte. É uma ortopedia de joelho, uma ortopedia de mão, é uma neurocirurgia, é uma cirurgia cardíaca. Então, são cirurgias grandes, porque a média complexidade no São João nós temos que atender só algumas coisas para macro e mais para micro região de Divinópolis. Então, a gente está consolidando isso. Só para vocês terem noção, um pronto-socorro normal tem 4 especialidades. Ele tem ortopedia, cardiologia, pediatria e clínica cirúrgica. A clínica médica também, pode ser 4 ou 5. Nós temos no São João de porta de entrada, para ver como que a nossa assistência é bem prestada, 8 especialidades presenciais e mais 5 de sobreaviso. Olha a assistência que um paciente tem quando procura o São João. Temos problemas? Temos, porque nós encontramos um hospital extremamente sucateado e hoje nós fazemos as melhores escolhas para investir o dinheiro que sobra no mês. Mas é um hospital que hoje ele está reinvestindo, está com um bloco cirúrgico em reforma praticamente novo. Estamos começando a construção de um novo CTI de 10 leitos. Estamos começando uma construção de mais 20 leitos para saúde suplementar e uma clínica também de saúde suplementar para a parte oncológica. Terminando essa clínica de saúde suplementar para a clínica oncológica, nós vamos abrir uma clínica de consultórios. Por isso a mudança de Hospital São João de Deus, que se fechava naqueles 40 mil metros quadrados, para Complexo São João de Deus, porque a gente entende que aquela empresa, que aquele hospital tem um potencial muito além daquilo que é visto hoje pela nossa comunidade. Como eu disse na abertura do programa, o doutor Nosori e o Gilson está aqui comigo, vai me ajudar a construir o debate ao longo desta noite. Para quem eu passo a palavra agora, fica à vontade, doutor Nosori. Primeiramente, eu gostaria de muito parabenizá-la pelo belíssimo serviço que tem feito à frente do São João de Deus e lembrar que nós precisávamos mesmo de uma gestão dessa forma. E acredito muito no seu trabalho e quero lembrar para todo mundo que o São João de Deus é um patrimônio de Divinópolis, né? De um patrimônio muito importante de Divinópolis e é uma referência para mais de 50 cidades adjacentes. Então, Divinópolis é um polo de saúde, né? Eu acho que Divinópolis está caminhando com essa faculdade de medicina, com todos os hospitais que nós temos, com todos os planos de saúde, com todo o exercício da medicina no geral em Divinópolis. Nós estamos caminhando cada vez mais para ter Divinópolis como um centro de saúde total, em especialidades e geral. Mas houve uma época em que o São João de Deus ficou desacreditado perante uma população que se orgulha, como eu disse, desse patrimônio que é de Divinópolis, por algumas gestões passadas, erradas, e que o São João de Deus vivia, e hoje até hoje vive de doação também. A doação é uma parte importante da construção, acredito, da sua gestão também. Então, assim, muita gente que eu conheço fala assim, eu não vou doar mais não, porque lá está uma bagunça, não sei para onde está indo o meu dinheiro que eu estou doando. Como é que você está vendo isso? Desculpe chamá-la de você. Como é que você está vendo isso, Celis? Como é que o São João de Deus está pretendendo angariar de novo essa simpatia, essa confiança do povo dinopolitano? Eu agradeço, né? A equipe realmente é uma equipe extremamente comprometida assim, no trabalho e hoje nós fazemos uma gestão séria, transparente e assim com muito objetivo muito bem traçado, uma meta muito bem traçada de onde nós queremos chegar. Na verdade, eu agradeço a sua pergunta por um motivo.
Eu acredito que uma empresa, um hospital filantrópico, efetivamente, ele tem que ter 3 pilares de sustentação. O SUS, que é a filantropia, efetivamente, a saúde suplementar, que são os convênios, e o terceiro pilar, e como o senhor disse, São João de Deus cresceu com Divinópolis, são 50 anos, esse ano nós estamos no ano do cinquentenário, então nós somos um patrimônio. Eu lembro de algumas histórias, o Igor Dacon, que é o gestor da Dacon, ele me lembrou, eu não sou daqui, ele não me lembrou, ele me contou a história, para ser muito sincera, de um zoológico. Então eu lembro dele falar comigo, Elis, a gente tinha que retomar algumas coisas aqui, para que os filhos dessas pessoas que estão hoje voltando a acreditar no São João, queira fazer parte do São João. Por que não retomar alguma coisa para que as pessoas comecem a vir no dia a dia e que realmente tenham o São João como filho? Microfone. Então, hoje o São João, efetivamente, devido a essa questão do descrédito, nós não temos muita coisa de doação, não. Eu lembro quando nós tentamos reativar o nosso telemarketing, que é o que faz a arrecadação, e as pessoas falavam efetivamente, olha, não vou doar porque todo o dinheiro que vai para o São João parece que é um poço sem fundo, tudo que coloca não tem. Então, hoje nós começamos a refazer esse telemarketing, hoje nós estamos começando a correr atrás das doações, mas ainda não é um pilar de sustentação do São João. Hoje as nossas arrecadações estão em R$19 mil mês. Para quem tem uma receita de 12 milhões, então é importantíssimo. As contas estão abertas, a gente publica tudo todo ano. As perguntas que a comunidade quiser fazer, nós estamos abertos, podem visitar o hospital, mas nós precisamos abraçar o São João. Não é para poder pagar a conta de água, de luz, nós não precisamos mais disso hoje, mas nós precisamos que o São João seja abraçado para que ele cresça, para que efetivamente ele reestruture aquilo que ainda está um pouquinho velho. Nós temos uns equipamentos que dão sustentação, mas que em 1 ou 2 anos nós vamos ter que repor. E efetivamente sobrar dinheiro, porque o parque tecnológico é muito caro. Se vocês pensarem, sabe quanto que tem em termos de equipamento, no São João de Deus, nós temos mais de 40 milhões. Já pensou repor isso? Então, a sociedade tem que abraçar o São João no sentido de manter essa estrutura. Porque eu brinco não, é uma coisa séria que eu falo. Se o São João não fechasse por causa do caixa, que era 3,5 milhões de prejuízo por mês, fecharia pelo sucateamento. Então, nós fizemos escolhas importantes de refazer o hospital e profissionalizar. Nós queremos que aquele hospital seja um hospital de ponta, não tecnologia desperdiçada, mas aquilo que efetivamente nós precisamos para tratar com qualidade o nosso paciente. Antes de passar para o Gilson a oportunidade dele perguntar, até pegando o gancho do Dr. Nozoi, nasceu de uma grande doação, né, Dr. Nozoi? Exatamente. Que é Geraldo Correia, nunca tão lembrado ou homenageado, né? Então, mostra realmente esse compromisso que a cidade sempre teve com a instituição e que realmente perdeu ao longo dos anos, né? Aí por várias situações, principalmente de más gestões, né? Que acabou culminando nessa grande crise. Fica à vontade, Gilson. Bom, hoje é nítido, né? A gente vê a recuperação do Hospital São João de Deus e, como já foi dito, o hospital é considerado quase que um bem público, né? Um bem da população de Divinópolis aqui, e todos nós torcemos para esse crescimento, para essa reestruturação. Voltando um pouco da importância também do lado econômico e social e o impacto que essa atividade hospitalar tem para Divinópolis, no que se refere ao comércio, hoje nós sabemos que o Hospital São João de Deus talvez seja o maior empregador de Divinópolis de mão de obra qualificada, né? E o que tem feito o hospital na valorização dessas pessoas, o que tem feito o hospital para poder... o que ele tem feito quanto a essas pessoas, né? E a gente sabe que isso reflete no dia a dia do comércio, da indústria, isso gera um efeito econômico muito grande para o município. E hoje você é à frente do hospital, o que tem sido feito nesse sentido? Bom, o que é importante no São João de Deus? Hoje nós temos ativos 1.426 funcionários. Desses, nós temos uma média salarial de R$ 1.250. A renda per capita do município de Divinópolis é R$ 853,21. E a renda per capita do país é R$ 1.268. Então,
o São João de Deus tem efetivamente uma mão de obra que traz e que movimenta a nossa economia. A gente estava conversando um pouquinho antes e o Dr. Nosor falou uma coisa muito importante da questão do turismo de saúde. O que nós movimentamos em relação a isso é uma coisa muito grande. O entorno, no que diz respeito a transporte público, no que diz respeito à alimentação, no que diz respeito à hospedagem. Pensa não só nesses colaboradores que nós temos e efetivamente nessa média de rendimento, mas no que nós movimentamos de economia. Então, hoje a gente está brigando muito para poder pavimentar em volta do São João, melhorar a sinalização. Nós já pedimos algumas trocas de ônibus para poder efetivamente o colaborador estar na hora, 6 horas da manhã, para que o nosso paciente